A pergunta de hoje é da Aline Pio, que fez a seguinte observação. Fale sobre estratégias para emagrecimento. Para pessoas que já estão há 20 anos no sobrepeso, já mudaram a alimentação, tirando açúcar, industrializados, refinados, comem low carb e estão estagnados. Essa é uma pergunta muito boa, porque frequentemente a gente recebe no consultório as pessoas que falam: já tentei de tudo, eu estou fazendo de tudo há muito tempo e não estou tendo resultado. Meu metabolismo é lento, tem alguma coisa errada comigo, são os meus genes, o que está acontecendo comigo? Antes da gente partir para estratégia, essencialmente do que a gente tem que fazer nesses casos, a gente primeiro precisa entender o que está acontecendo, o que está por trás desses casos. Nesse primeiro slide aqui que eu vou mostrar para vocês, em que a gente fala da orquestra do emagrecimento, a gente menciona muito sobre isso no nosso livro Reprogramando os Seus Genes pela Alimentação. Então a gente explica uma série de coisas que acontecem no nosso metabolismo que influenciam em todo esse processo de emagrecimento. E como vocês podem perceber, é uma junção dos fatores ambientais que incluem o estresse, o estilo de vida, todos os outros fatores, a nossa microbiota, esses fatores externos que influenciam nesse processo de emagrecimento e no ganho de peso corporal, como também os fatores genéticos que estão aí do outro lado. Então existem algumas variantes genéticas que potencializam esses resultados ruins, digamos assim. Então a gente vai focar aqui para poder responder bem essa pergunta do que está acontecendo, porque só quando a gente entende o que está acontecendo a gente consegue estabelecer a melhor estratégia para cada caso. Então eu selecionei aqui os 4 grandes aspectos para esse metabolismo estagnado ou metabolismo lento. E o primeiro aspecto é a resposta ao estresse. Então, muitas vezes, dependendo de como que você está emocionalmente, né, o estresse físico e mental, então a resposta ao estresse, isso é muito importante de ser avaliado, então por isso que procurar um profissional para entender como estão todas as suas questões hormonais, também de resposta ao estresse, isso é muito importante. O segundo ponto é a disfunção mitocondrial. Essa é a que eu acredito que é um dos pontos chaves para o emagrecimento, porque as mitocôndrias, elas são as nossas usinas fornecedoras de energia, é onde tudo acontece. Quando a gente começa o processo de emagrecimento, as mitocôndrias, elas devem estar super ativas, a gente tem que ter uma boa quantidade de mitocôndria para poder metabolizar toda aquela gordura que estava ali estagnada. E sem mitocôndrias isso não acontece. As mitocôndrias, elas ativam também um processo chamado de termogênese, que é a liberação de energia sob forma de calor. Então, se eu tenho poucas mitocôndrias ou tenho mitocôndrias desfuncionais, ou seja, elas não funcionam bem, o meu processo de emagrecimento ele também fica estagnado. O terceiro ponto é o processo de detoxificação, que também está interligado com o processo também de disfunção mitocondrial. Por quê? Se eu não consigo eliminar as toxinas do meu corpo, eu tenho, no caso aqui que ela mencionou, 20 anos de sobrepeso, então tem um período aí longo de acúmulo de toxinas, de exposição a toxinas, né? Tanto toxinas que o próprio corpo produz, como também toxinas que a gente ingere, que essas pessoas vão ingerindo ao longo de muitos anos, e o nosso sistema de detoxificação, principalmente detoxificação hepática, né, que acontece lá no fígado, que é para eliminar essas toxinas, se ele tiver deficiente, a gente tem um aumento aí de mais estresse oxidativo, ou seja, muitos radicais livres, mais inflamação, e isso também prejudica o processo de emagrecimento. O último ponto, que são de fato os polimorfismos genéticos, né? Então, a gente nunca deve colocar a primeira culpa, o primeiro ponto sendo na genética. Isso está acontecendo comigo por causa da minha genética. Os polimorfismos genéticos, quando a pessoa tem algumas dessas alterações, ele só vai potencializar aquilo que o ambiente que aquele paciente se expôs no ambiente. Então, se eu tenho os polimorfismos genéticos, mas tem uma resposta ao estresse ruim, está submetendo a muito estresse, tem também a disfunção mitocondrial e tem também um processo de detoxificação que está lento, se eu tenho os polimorfismos genéticos em cada uma dessas características também, isso só potencializa. Então, por isso que a gente tem que entender aonde estão os principais erros, os principais defeitos em cada caso para a gente poder, de fato, fazer as melhores estratégias. E aqui no próximo slide, eu gosto muito desse estudo, porque ele traz pra gente uma série de genes e de possíveis
polimorfismos, né, que são essas variantes genéticas que levam a esse processo, né, de alguns genes não funcionarem adequadamente. E aqui, como vocês podem perceber, cada gene ele recebe uma categoria de funcionamento, e cada categoria dessa vai ter um impacto importante no nosso metabolismo e no processo de emagrecimento e de acúmulo de gordura corporal. Então a gente tem os genes que regulam a ingestão alimentar, tem os genes que regulam, que é aí onde entra aqui nessa questão dela, né? Então se ela já está bem equilibrada em termos de compulsão, de saciedade, se isso já está bem ok nesse caso, então isso, muito provavelmente esses genes aqui eles já estão equilibrados. Se a gente levar em consideração que o problema dela realmente está sendo a mobilização de gordura corporal, então possa ser que ela tenha algum defeito em alguns desses genes, né? O PLIN, ApoA5, LIPC, FABAP2 são exemplos de genes que podem estar alterados, que facilitam esse acúmulo de gordura corporal e dificultam essa perda. E os genes que regulam a termogênese, como eu falei, a termogênese ele é um processo super importante para a mitocôndria. Também tem genes que dificultam isso, então faz com que o metabolismo de fato fique mais lento. Tem os genes relacionados à inflamação, que se a pessoa estiver mais inflamada, mais dificuldade também para o emagrecimento. E temos alguns fatores transcricionais, que são genes que regulam várias funções da nossa célula. Então aqui a gente tem o PPR-gama, que a gente fala muito também nesse nosso livro Reprogramando Seus Genes pela Alimentação, que ele é um gene que estimula muito o acúmulo de gordura corporal. O TCF7L2 e o CLOCK, que são genes que regulam também a sensibilidade à insulina. O CLOCK é o do gene do ritmo circadiano. Então, são uma série de coisas que a gente precisa investigar nesse caso para poder, de fato, entender o que está acontecendo. Só que ela falou assim, já eliminei os farináceos, faço low carb. A outra questão que a gente tem que perguntar é como que está sendo essa low carb? Né? Foi só a retirada desses carboidratos? Como que está sendo a substituição com outros macronutrientes? Como que está sendo a distribuição ao longo do dia? Então isso é muito importante, porque algumas pessoas fazem a low carb e acabam compensando com excesso de proteína ou com excesso de gordura, que a gordura ela é ok dentro de uma estratégia dentro da low carb, mas dependendo da quantidade, a forma como você vai distribuir, a qualidade disso, isso pode trazer alguns resultados indesejáveis ou até mesmo a falta de resultados, que é o que está acontecendo nesse caso que a gente recebeu a pergunta. Nesse próximo slide eu vou colocar aqui um panorama geral do que é manter essa saúde mitocondrial, como eu considero isso, e pela minha prática clínica, do que eu vejo dos pacientes, a principal dificuldade nesse processo de metabolismo estagnado, que as pessoas não estão tendo resultado, muitas vezes as características da saúde mitocondrial, elas estão sempre ali presentes, dessa disfunção mitocondrial. Então eu vou mencionar para vocês assim quais são os principais pontos que a gente olha para essa saúde mitocondrial. Então, por exemplo, conforme vocês vão ver aí, tem os principais alvos, que são alguns genes que influenciam nessa saúde mitocondrial. Então, PGC1-alfa, PPR-alfa, a glutationa também, a glutationa S-transferase é uma enzima super importante para manter as mitocôndrias ativas, como também para o processo de detoxificação, que eu falei também que era um ponto-chave. E o gene mais conhecido para esse metabolismo de ganho de gordura corporal, que foi um dos primeiros genes relacionados à obesidade, que é o FTO. Ele também está associado com essa saúde mitocondrial. Se eu tenho uma alteração no FTO, a minha saúde mitocondrial ela também vai ficar prejudicada. E aqui nesse próximo slide é só um panorama do que acontece quando a gente tem uma sobrecarga do nosso sistema de detoxificação. Então, quando a gente não consegue eliminar os xenobióticos, que são as toxinas que vêm de fora, e os endobióticos, que são as toxinas que o nosso próprio corpo produz nas situações de inflamação, de muito estresse oxidativo, de muitos radicais livres. Então, o próprio corpo vai produzindo esses endobióticos, que também são toxinas que o corpo precisa eliminar. Então, isso faz com que a gente tenha mais acúmulo de gordura e aumento de risco de doenças metabólicas. Isso também leva a um déficit energético, a pessoa fica com mais fadiga física e mental, e ela também leva a um processo de perda de massa muscular. Consequentemente, isso também estagna os resultados dela.
Então é aquela pessoa que vai ficando muito flácida, muito cansada e ela realmente não vai conseguindo ter resultados aí efetivos. Nesse nosso próximo slide tem todo esse resumo do que é o estresse oxidativo e da disfunção mitocondrial em si, né, de quais são os riscos que isso podem acarretar, como a fadiga física e mental, como eu falei, a disfunção cognitiva, a pessoa realmente ela fica mais confusa mentalmente, ela não consegue focar, concentrar e desempenhar suas atividades mentais. Principalmente também o aumento de doenças neurodegenerativas, isso é bastante arriscado, principalmente se já tiver casos de doenças desse tipo na família. E as questões de obesidade, a dificuldade de emagrecer, ela fica realmente muito presente nesses casos. E finalmente vamos para as estratégias, né? Nós não conhecemos exatamente, né, o caso, mas podemos considerar algumas questões importantes. O jejum intermitente, a forma como isso vai ser estabelecido, então pelo menos de 16 horas, fazer isso 2 a 3 vezes por semana. Exercício físico, investigar como que tá essa estratégia de exercício físico também para esse caso. A dieta cetogênica, ela pode ser uma estratégia também para ser implementada aí em algum período, porque ela falou que faz low carb, mas não sabemos a quantidade de carboidrato que está nessa dieta e como que ela está fazendo com os outros nutrientes, né, de proteína e de gordura. Então, a dieta cetogênica, se for estabelecida por 2 semanas, 3 semanas, já traria um resultado interessante, porque a dieta cetogênica, ela vai estimular também a produção de novas mitocôndrias, vai ter um efeito anti-inflamatório e antioxidante. E um ponto-chave, assim, que vai fazer bastante diferença nos resultados é a inclusão de fitoquímicos e nutrientes essenciais. Esses fitoquímicos, a gente tem uma série de exemplos aqui que eles podem auxiliar nesses resultados. São fitoquímicos que vão melhorar a sensibilidade à insulina, porque por mais que ela esteja com uma estratégia mais low carb, a gente precisa potencializar essa sensibilidade à insulina e do carboidrato que ela consome. Então, o ácido R-alfa-lipoico, ele é uma estratégia bastante interessante que a gente utiliza. A coenzima Q10 a gente utiliza bastante também para essa proteção mitocondrial, ela é uma das moléculas mais importantes, inclusive tenho 2 vídeos aqui no canal falando só sobre a coenzima Q10. O PQQ também é uma molécula que é prima da coenzima Q10 e que tem uma ação muito protetora para as mitocôndrias. E aqui tem uma série de outros exemplos, citrulina, a própria creatina, que as pessoas pensam que a creatina é só para ganho de massa muscular, mas a creatina também tem um efeito muito importante aí para a saúde mitocondrial. E o mais importante é sempre avaliar individualmente, né, o que tá consumindo, de como a gente vai fazer essa inclusão desses fitoquímicos, que pode ser tanto na forma de suplementação, como também através da alimentação de algumas estratégias simples. Então, uma forma de incluir alguns fitoquímicos essenciais é na forma de chás. Então, distribuir chazinhos ao longo do dia, distribuir os alimentos com mais densidade nutricional, de colocar alimentos que sejam mais fontes ali de vitaminas do complexo B, que também vai ser importante para avaliar nesses casos de metabolismo estagnado. Então, uma série de nutrientes que a gente vai colocar ali para garantir essa oferta de nutrientes e de fitoquímicos e também pensar em outras estratégias um pouco mais avançadas para que esse metabolismo ele de fato comece e volte a funcionar e ter esses resultados efetivos.